São agora nossos convidados Henrique Monteiro, jornalista, e Adelino Cunha, historiador. Boa noite aos dois, muito obrigada por estarem connosco esta noite. Henrique Monteiro, consigo que comece por si. A violência da Rússia tem sido recebida com muita perplexidade e até repulsa por praticamente todo o mundo. A minha questão é, o que é que a Rússia ainda pode ganhar nesta guerra? Praticamente nada, quer dizer, eu acho que isto foi tudo um erro de perspectiva da Rússia. Ou seja, a Rússia pensou que tomava Kiev, que tomava a Ucrânia, uma coisa blitz, uma coisa de 3, 4, 5 dias, 6, uma semana no máximo, como aliás pensou do Afeganistão e conseguiu, depois é que se enterrou lá para sustentar o governo fantoche que lá pôs, como fez na Checoslováquia, ainda no tempo da União Soviética, como fez muitas vezes, a Geórgia também, e está-lhes a correr tudo mal, quer dizer, pelo menos aparentemente, não é? Porque as colunas param, depois andam para trás, depois andam para a frente, e depois eles cercam as cidades, mas não tomam as cidades. Portanto, o que é que eles têm a ganhar agora? Têm o repúdio do mundo todo, estão mais isolados, são um Estado pária. É preciso ver como um país daquele tamanho e com aquele poder, superpotência, nas Nações Unidas teve 4 votos. E de países tão recomendáveis como a Coreia do Norte, a Bielorrússia, onde eles têm um governo fantoche, mais um país da África, que é também, mais vale não falar dele, e um outro qualquer que eu já não me lembro. Portanto, quer dizer, estão totalmente isolados. Não, o que é que ele pode ganhar com isto? Ele pode ganhar a guerra, isso é óbvio, quer dizer, sobretudo se o Ocidente nunca se meter, a NATO, naturalmente ele tem poderio bélico e militar para ganhar a Ucrânia, não digo com facilidade, porque depende da resistência ucraniana, mas pode ganhar a guerra. Agora, o que ele ganha depois disso é nada, é um atoleiro. Uhum. E caso consiga efetivamente dominar o país, Adelino Cunha, boa noite, como é que vai fazê-lo perante a revolta que com certeza irá haver? Que ordem é que quer impor? Boa noite. Se o Henrique me permite só um acrescento. Nessa votação, a China e a Índia abstiveram-se. Exatamente. E são 2 países que juntos representam 1/3 da população. Também é curioso como é que são estes realinhamentos, não é? Não, sim, mas quer dizer, eu penso que a Rússia estaria à espera de um veto também da China, para não ficar isolada a votar, digamos, em causa própria. E a verdade é que a China não se comprometeu e continuou a dizer que os países são todos invioláveis e isso também é válido para a Ucrânia. Mas eu acompanho uma coisa que o Henrique disse quando falou sobre a União Soviética e recordou a Primavera de Praga de 68 e a Hungria anteriormente. Eu acho que isso pode ser uma parte do problema, ou seja, nós já sabemos que este nacionalismo russo não é domesticável, e que o seu caráter violento vai estar sempre presente. O que nos está agora aqui a faltar e que falta à Rússia é uma ideia agregadora. Nós, no tempo da União Soviética, tivemos sempre uma ideia que agregava, para o bem ou para o mal, tanto a União Soviética como toda a sua periferia, a ideia de construir o comunismo, e neste momento a Rússia não tem essa ideia agregadora. Está a basear toda esta ofensiva, por um lado, na base da humilhação da Guerra Fria, e, por outro lado, uma percepção sobre o medo que constitui o avanço eventual do bloco europeu via União Europeia e via NATO. O que nos coloca um problema delicado, que é, quanto mais Putin for encostado à parede, mais ele se vai sendo a pele, penso eu, de não querer ser o último traidor. E isso vai dificultar muito os termos de uma futura negociação. O tempo para falar sobre a reconfiguração da Ucrânia está ainda longe, e eu lamento dizer isto, mas grande parte desse timing vai estar nas mãos dos russos. Vamos discutir o que restar da Ucrânia ou da pequena Rússia, se quisermos usar a linguagem dos russos, quando os russos acharem que já consolidaram território suficiente para conseguir criar uma fronteira externa um pouco recordando aquela fronteira que Stalin criou no pós-Segunda Guerra Mundial. Portanto, parece-me que o diálogo está muito dificultado nesta altura. E acha que a diplomacia ainda pode funcionar? Quer dizer, só pode ser a diplomacia a funcionar, porque militarmente, concordamos todos, em que a Rússia tem um poderio militar muito superior ao da Ucrânia. Portanto, quer dizer, das duas uma, ou o Ocidente entrava também na guerra e isso então escalava para uma situação que é imprevisível, que a gente não sabe até que ponto iria, à destruição nuclear ou o que fosse, e portanto vamos afastar esse cenário até para bem do nosso futuro, nosso mesmo, pessoal e coletivo, mas de facto, quer dizer, só a diplomacia é que pode funcionar. E a mas só devemos acreditar quando presidentes se encontrarem? Não necessariamente, mas há aqui uma coisa que o Adelino disse e que é verdade, e que é assim, a Rússia é expansionista por natureza, sempre foi, ao longo da história, foi durante os czares, foi durante o período soviético e é agora, quer dizer, não é para a NATO estar a pôr isto ou aquilo na Polónia ou para os bálticos aderirem à NATO que a Rússia tem essa tendência expansionista, sempre a teve.
Sempre a teve em toda a sua história. E sempre teve um conceito de espaço estratégico, que é um conceito que conflitua com todas as leis internacionais e eles não se importam nada. Portanto, quer dizer, a diplomacia pode funcionar desde que o quê? Desde que a Rússia diga por uma vez uma coisa hoje e a mesma amanhã e a mesma depois da amanhã e a mesma para a semana, porque até agora o que a gente tem visto é que eles dizem uma coisa hoje, outra amanhã, depois recuam, depois avançam, depois não se percebe muito bem. Ou então, uma outra coisa que também é possível, que é a queda interna do próprio Putin, embora eu ache isso difícil neste momento. A verdade é que parece que já há pessoas no topo da oligarquia russa que não estão a gostar muito do que se está a passar. E no outro dia eu vi uma cena, eu acho que foi um pouco reparada, quer dizer, o Putin reuniu com 2 generais, naquela mesa enorme em que eles estão quase a 1 quilómetro de distância, e disse àqueles generais que tinha dado àqueles generais as ordens para aqueles generais fazerem uma escalada num sistema de segurança dos mísseis nucleares, da defesa, portanto, leia-se mísseis nucleares, e faz aquilo. Portanto, os russos dão muita importância à forma e não dão importância nenhuma à substância. A substância pode-se alterar todo momento. Mas aquele formalismo russo, aquela coisa imperial, que a gente na Europa só tem em pequeníssima escala na França, que também tem assim um certo ar, aquela coisa, eles mantêm-no em absoluto. E aquilo mantiveram durante o tempo do Stalin, sobretudo quando ele repôs as patentes militares na Segunda Guerra Mundial, porque foi obrigado a isso, a acabar com aquele igualitarismo nas Forças Armadas, em que todos eram todos o mesmo, mais ou menos, e mantiveram sempre esse formalismo. E hoje o que a gente tem é um homem que manda num país que é o maior país do mundo, em extensão, e que é uma potência nuclear brutal. Adelino Cunha, quer comentar esta ideia do Henrique Monteiro que a queda interna de Putin poderia ser uma possibilidade de terminar este conflito? Honestamente, não consigo responder à pergunta, não tenho essa percepção daquilo. Sim, o Henrique Monteiro também disse que essa possibilidade seria muito pequena. Mas parece-me que o caminho mais razoável será mesmo um caminho de construir o diálogo. E isso que é coloca-se que é um desafio. Nós, do lado dos russos, conseguimos, enfim, daquilo que nos permite ser dito até esta altura, perceber mais ou menos qual é que é o grau de violência até onde os russos são dispostos a sair. Veremos no futuro se este grau de provocação não poderá ser levado, por exemplo, aos países bálticos para resgatar eventualmente populações russas que estejam a ser alvos, embora falsificados, de eventuais ataques xenófobos por parte desses Estados. Veremos isso. Já sabemos que a fronteira nuclear passou da Rússia para a Bielorrússia, ou há de passar junto à fronteira da Polónia, e a questão começa a ficar também um pouco do lado da Europa. Há de haver aqui um momento em que não chega só estes discursos exaltados e emotivos, em que nós ficamos todos bastante indignados. Nós nisso concordamos todos, estamos todos indignados e chocados. Agora a questão, que tipo de paz é que se vai construir? O desafio, se é para nós europeus, é saber, nós estamos dispostos a aceitar que a Rússia configure um bloco económico e político do seu lado geográfico? Achamos que para nós europeus é mais importante ter uma Rússia humilhada e focada neste tipo de atitudes obsessivas para reconstruir o passado, ou convém que a Rússia lidere um bloco competitivo? E depois eu não sou contra isso, só acho que há aqui um problema, é a Rússia humilhada. Quer dizer, a Rússia sente-se humilhada. Esse ponto, Henrique. Ele sente-se humilhada, mas o problema é até que ponto é que a Europa terá de ceder para a Rússia não se sentir humilhada. Provavelmente, para o Sr. Putin e aquela gente não se sentir humilhada, a gente tinha que lhe devolver a Polónia, os Bálticos. Não sei, porque até agora eles invadiram a Crimeia e disseram, não, isto fica por aqui. E depois há o Donbass, bem, era só o Donbass, agora já vão em Kiev, não é? Desta forma aqui, eu acho que a formulação do problema não pode prejudicar a sua eventual solução. Se nós entrarmos nessa perspectiva... Mas eu não entro, aliás, o processo será infindável. O que eu penso sobre isso está escrito, quer dizer, eu acho que a Europa, no caso concreto da Ucrânia, e que tem a ver também com a Bielorrússia, devia aceitar, a Europa, quer dizer, o Ocidente, para dar um modo geral, como dizia um historiador americano, a Rússia é europeia e não é Ocidente, e o Japão está no Extremo Oriente e é Ocidente. Portanto, estes são conceitos geopolíticos, não são conceitos geográficos. O Ocidente tem que aceitar, provavelmente, o seguinte, referendos no Donbass e na Crimeia, onde se percebe, mas devidamente controlados. Quer dizer, a gente não pode aceitar referendos com as tropas russas no terreno. Quer dizer, isso parece-me uma capitulação todo também. Referendos devidamente controlados por organizações internacionais, com russos, também com chineses, com ocidentais, com americanos, com o que for, com a ONU, e
no Donbass e no coisa. Se esses territórios quiserem ser independentes ou quiserem integrar a Federação Russa... Os russos já estão a tentar fazer isso em Kherson neste momento. Bom, está bem, mas eu estou a fazer com as tropas lá e com eles a verificar e com 99% dos votos a favor deles. Não é isso que eu estou a falar. Estou a falar de coisas sérias, não é? Número 1. Número 2, o reconhecimento da Ucrânia como país independente e aceitando a NATO, que a Ucrânia não deve entrar na NATO e, portanto, ter um modelo semelhante ao da Finlândia, pode entrar na União Europeia, se tiver condições para isso. Mas qual Ucrânia? Qual Ucrânia? A Ucrânia, cuja capital é Kiev, tem Kharkiv... Mas estamos a falar da Ucrânia de hoje ou estamos a falar da Ucrânia que vai... os restos da Ucrânia que vão sobrar depois deste conflito? Os restos da Ucrânia só sobrarão se partes da Ucrânia quiserem democraticamente separar-se da Ucrânia e juntar-se à Federação Russa. Mas nós estamos sempre a usar conceitos ocidentais para tentar explicar o mundo... Mas há conceitos que são universais, do meu ponto de vista, não são ocidentais. Mas a Rússia é uma autocracia eleitoral, não é uma democracia, é uma autocracia eleitoral. Então como é que o Henrique Monteiro quer impor um conceito de democracia a uma autocracia que é eleitoral? Eu não quero impor, quer dizer, porque não vai funcionar essa discussão. A primeira violação, Adelino, vamos lá ver, a primeira violação foi da Rússia. Mas ninguém diz o contrário. Ninguém diz o contrário. E, portanto, se eles violaram, também vão ter que ceder em alguma coisa. Ou então, nós passamos a vida a ceder aos russos porque eles são autocratas. Quer dizer, isso é uma coisa que também não passa na cabeça de ninguém. Nós não podemos passar a vida com medo da bomba atómica e achar que eles não têm também medo da bomba atómica. Quer dizer, claro que têm. Eles também gostam de viver, penso eu, sendo autocratas ou não sendo. Isso é também os seus filhos, como diz o Stingray. Exatamente. Eles também têm filhos e eles têm uma cultura rica e tem isso tudo, ninguém nega, e acho que essas perseguições até à cultura russa é completamente idiota, porque obviamente o Tolstói, o Dostoiévski, o Chekhov, o Tchaikovsky, o Shostakovich e muitos outros são grandes... Mas o que o Adelino agora estava a dizer com essa ideia é que depois desta guerra a Ucrânia nunca mais será igual a isso? Não querendo nunca alhar do facto de estarem pessoas a sofrer imenso e de ser uma tragédia, enfim, como nós não tínhamos há muito tempo, o facto das televisões estarem a emitir em direto, o facto das redes sociais estarem até perto de nós, ficamos à flor da pele a sofrer com as pessoas, isso não deve tirar, penso eu, a perspectiva de quem está a tentar explicar as coisas. Eu separaria a questão emotiva, enfim, que nos vincula a todos, e eu tenho uma filha com 16 anos que está a sofrer em casa como nós estamos a sofrer, mas retiraria isso da análise histórica e política. Há aqui uma questão que nós sabemos que a Rússia não vai recuar para as fronteiras para a invasão. A Rússia não vai devolver a Crimeia e a Rússia não vai voltar para onde estava antes deste conflito. Se nós tivéssemos estado atentos... Só que eu acho é uma coisa, então temos um problema. Quer dizer, ou melhor, a Rússia até pode não voltar. Claro. Mas é que se a Rússia até pode não voltar, se essa for a vontade das populações. Agora, não voltar contra as populações, fazer uma coisa que é um facto consumado e nós Ocidente, permitirmos que os nossos valores, que são valores universais e que nós os entendemos como valores universais, essa questão é interessante. Estão plasmados na Carta da ONU que a Rússia subscreveu. Não é? E que a Rússia tem direito de veto e subscreveu a Carta da ONU, que eles violaram completamente. Está nas convenções de Genebra, nos acordos todos que foram feitos em Minsk, em Budapeste e por aí fora. Eles violaram isto tudo. E se nós partimos de um princípio que um país, mesmo sem apoio no mundo suficiente, de apoio de ninguém, pode fazer o que entender só porque é uma autocracia ou só porque a gente sabe que eles não vão recuar, nós vamos ter um problema muito grande, porque daqui a pouco temos os russos em Badajoz, quer dizer, porque eles vão achando que o espaço vital deles e o não sei quantos é maior. Eu estou-me a rir, mas a verdade... Desculpa, Henrique, isso já parece uma caricatura. É uma caricatura, mas eles estiveram em Viena, atenção. Sim, portanto, quer dizer, não é assim tão longe. Mas não conseguimos discutir racionalmente se fizermos caricaturas sistemáticas do que é que os russos querem. Não, é que a gente não consegue discutir racionalmente se não fizer aquilo que se chama redução ao absurdo. Ou seja, se nós não reduzimos ao absurdo o argumento que o Adelino trouxe, que é, a gente vai ter que se conformar, porque eles são uma democracia e a democracia. Mas eu não disse isso. Então o que é que fazemos, Adelino? O que eu estou a dizer é que é necessário, em primeiro lugar, construir um território para haver um compromisso. O que significa que ninguém pode ficar numa situação de onde não se possa recuar. Não sei se me estou a explicar em relação a esse ponto. Claro. É preciso guardar terreno para se negociar. Sim. O segundo ponto é o que é que a Europa quer e o que é que os Estados Unidos querem. Se querem manter esta relação com uma Rússia agressiva e incontrolável do ponto de vista ideológico... Mas como você disse, a Rússia é sempre agressiva. Não. Foi você que disse. Eu disse isso e disse que há uma forma de conter eventualmente a Rússia, que é haver uma ideia agregadora da parte do bloco russo, em que os russos estejam mobilizados para um projeto nacional, neste caso internacionalista. Eu não sei responder essa pergunta, os russos é que eram bons a prever o passado. Eu nunca fui bom a prever o passado. Aquilo que eu posso dizer é que há aqui território para haver um compromisso. E o terceiro e último ponto é qual é que é o papel da Europa.
a Europa não quanto Europa, União Europeia, mas enquanto ideia extraterritorial, até onde é que nós estamos dispostos a levar a democracia e em que contexto é que nos achamos? Levar a democracia à Adelina, a gente não levou a democracia à Ucrânia, não fomos lá impô-la, ninguém foi impor. Eu também não disse isso. Pois, não, também não estou a dizer que disse, quer dizer, estou a expor a minha opinião, nem sempre estamos em desacordo, como dizia o outro. Ora bem, quer dizer, a questão é esta, nós não impusemos a democracia a ninguém, eles quiseram democracia naquele Euromaidan, agora podem vir dizer que foram manobras da NATO, mas isso a gente já sabe, podem dizer também que foram manobras do KGB, da FCB, ou como lhe queiram chamar agora. Mas a verdade é que eles escolheram a democracia. E nós podemos sempre dizer assim, que tem que haver um espaço de diálogo, eu também estou de acordo, claro que tem que haver um espaço de diálogo. Agora, aquilo que eu entendo como espaço de diálogo e aquilo que eu entendo que o Ocidente deve estar disposto a ceder e não ser dogmático, é que a vontade dos povos deve prevalecer sobre as cartas geográficas que foram acordadas, por exemplo, em Minsk ou em Budapeste. E do lado da Rússia, estou de acordo. Agora, se os russos não aceitam isso, é mais complicado, porque se eles dizem, não, as cartas que devem prevalecer são as que nós desenhamos, e é aquilo que nós achamos que é o espírito russo, que é do nacionalismo protofascista total, aquilo que eles fazem. Quer dizer, bem, o nosso espírito russo vai até Kiev. Bem, então porque é que não vai um bocado mais longe? Até à Moldávia, se calhar até a Bucareste, se calhar até Sófia, se calhar até... Não é? Nunca mais... Não vai até à Moldávia, já está lá. Bem, eu sei, por isso é que eu disse até a Moldávia é um país independente. E eles já na Moldávia fizeram a Transnistria, tenho que me ajudar a dizer este nome, que eu tenho sempre dificuldade, fizeram a Transnistria, de onde é aquele clube xerife que veio jogar com o Braga, fizeram a Transnistria, que já é um enclave pró-russo dentro da Moldávia. Mas, Sr. Rico, reparar, isso que os russos estão a fazer agora não foi um processo que foi precipitado. Eles mudaram há muito tempo a sua lei da nacionalidade, tornando muito mais fácil que as pessoas possam reivindicar a nacionalidade russa. O que significa que pessoas que tinham restrições como residirem até há 3 anos na Rússia ou terem pais, podem facilmente pedir a nacionalidade russa. O que me parece a mim é que isto conjugado com a revisão daquilo que foi a estratégia da Rússia em relação com as ameaças externas, está a criar espaço para que Putin possa entrar numa deriva para nós, europeus, seja muito perigosa. Em relação às chances da Rússia, eu acho que este esforço da guerra pós-russo está a ser profundíssimo. Está a ir muito mais além do que eles julgariam. Nós estamos a assistir a falhas, enfim, que são até um pouco inconcebíveis para um exército do século XXI. Aliás, há um jornalista americano que usou uma frase fantástica, disse que isto é uma guerra do século XVIII em pleno século XXI. Exatamente. O que é curioso é que o exército russo parece que está ainda no século XVII, mas não está no século XXI. Mas vai haver esta dificuldade. Não é muito previsível saber até onde Putin vai ter de ceder. Evidentemente vai ter que ceder, porque não quererá ter, evidentemente, na Ucrânia, seja aquilo que vier a ser no futuro, um espaço incontrolável. Se a ideia da Rússia ter ali um Estado-tampão, uma fronteira exterior artificial, terá que estar estabilizada em alguns dos momentos. Portanto, a Rússia terá que fazer parte da solução. O mesmo a Bielorrússia. De acordo. Pelo menos. De acordo. Pois, porque não é só um lado que precisa de segurança, precisam os dois. E acho que, de facto, tem que haver um espaço. Agora, o Sr. Putin vai ter que perceber, também não sei como, digo, que a ideia da Europa decadente e do Ocidente decadente e da China a crescer e a Europa sem exército decadente, sempre decadente, só quer é festas e cocaína. Mas esta guerra pode acelerar... não é bem isso. Pode quer dizer, acelerar a Europa ainda tem alma. Temos muito pouco tempo. Esta guerra pode acelerar o caminho que o presidente francês, nomeadamente, tem defendido já há uns anos de um exército único europeu? Bem, eu acho que era bom a Europa ter, não digo um exército comum no sentido, Portugal tem a infantaria, a Espanha tem a cavalaria, o não sei quantos, tem os submarinos e o outro tem a força aérea, não é nesse sentido, mas é que, enfim, que cada país da Europa tenha o seu exército e tenha um orçamento para o seu exército que seja... que possa condizer com as necessidades e depois ter, como tem, por exemplo, para a NATO, brigadas ou o que for, associadas a um conjunto europeu. Mas isso não dispensa a NATO. Quer dizer, quem pensa, e o Sr. Macron pareceu em determinada altura, até a Sra. Merkel em determinada altura pareceu pensar que se nós tivéssemos um exército comum, mas estavam cá os ingleses ainda, que são o maior exército da Europa, não é? Tirando o turco, se é que a Turquia é a Europa, isso é outra discussão. Pensando que um exército europeu substituiria com vantagem uma aliança com os Estados Unidos e com a NATO, estão totalmente enganados, porque nós, sem a NATO,
Nós, sem os Estados Unidos, como se viu na Segunda Guerra, como se viu na Primeira Guerra e como se está a ver agora, nós somos ainda muito pés de barro, quer dizer, e nunca podemos deixar de ser. Nós somos se a gente olhar para a Eurásia, em que 2/3 vão para aí da Rússia, não é? Onde 2 mil milhões estão na China e na Índia, ou mais, 2.500 milhões, quer dizer, nós somos o quê? Somos uma província. Temos um minuto final. Adelino Cunha, também eu queria ouvir sobre este possível caminho para um exército europeu, se estamos ou não, está ou não esta guerra a acelerar esse caminho. Acho que é um jogo perigoso e se nós entrarmos neste caminho de ter um exército comum europeu nesta altura, acho que é um jogo de soma zero. Não foi por isso que fez a União Europeia, foi o contrário. A SECA visava controlar e carregar as matérias-primas da guerra, o carvão e o aço. Foi por isso que se construiu a Europa. Se agora o nosso discurso é, primeiro juntámos os recursos e agora juntamos os nossos medos, o caminho vai ser um caminho perigoso. Portanto, não me parece todo que seja essa a solução. Aliás, creio que foi em 50 que os franceses até sugeriram a criação de um ministro europeu da guerra. Como é que isto se resolveu? Com a adesão da Alemanha à NATO. Portanto, se a questão for armar a Europa para responder ao rearmamento do leste, nós estamos a rearmar na Europa. É a Alemanha. E a pergunta é, nós queremos remetizar a Alemanha nos termos anteriores àquilo que foi esta contenção deste período? Será que os polacos ficarão tranquilos com a Alemanha a liderar a política militar da Europa? Eu terei muito mais perto do Henrique Monteiro, em que a segurança da Europa terá que sempre ser feita no âmbito da NATO. Num termo ou no outro, nisso estamos de acordo. Não poderá o essencial tem que ser da NATO. Agora, se pode ter ou não um pequeno corpo de intervenção ter um europeu... pequeno corpo ou não ter não é a mesma coisa. Não sei, quer dizer, isso aí precisava de ser militar ou ter mais conhecimentos. Adelino Cunha, Henrique Monteiro, agradeço aos dois a vossa presença nesta emissão especial.